Pastor que não prega mais a sã doutrina, querendo enganar o povo com a lei divina. Um dia a sã doutrina ele já pregou, hoje não prega mais, tornou-se um lobo devorador. Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada, deixando a tua igreja desconcertada. Irmão, de qualquer maneira, tomando a ceia, irmãs, com batom na boca, que coisa feia. Jovem que diz ser crente, toda maquiada, cê olha pra unha delas, estão pintada. A blusa é só uma tirinha e não tampa nada, e a saia é só 3 dedos ainda rachada. Que não tem doutrina, é rasto na areia. O jovem toca no conjunto na hora da ceia, vestido de bermudão, sapato sem meia, e os cabelos eles faz trança e brinco na orelha. Não é de Deus a televisão, pregar a verdade pros falsos é caçar confusão. Pra eles nada mais é pecado, eles dizem que tem, Deus só quer o coração. Falsos pastor, se tiver me ouvindo, que não fique zangado. Foi Deus que me inspirou em louvor pra te dar o recado. Que faça um concerto com Deus, pois Jesus está voltando, você vai ser cobrado. Que faça um concerto com Deus, Jesus está voltando, você vai ser cobrado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos amados e irmãs amadas, quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, cooperador Josué. Nesta noite aqui estamos no estudo da Palavra de Deus, que é o estudo da vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos amados, vamos ler a Palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1. O
tema na minha Bíblia diz: os últimos dias. Assim diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperados, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que de Deus. Amém? Somente até aí na leitura da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs amadas, aleluia. Eu quero dizer para vocês que, glória a Deus, a promessa da vinda do Senhor, ela ainda está de pé. Assim como Jesus prometeu, um dia Ele há de voltar. Nessa noite santa, o Senhor Jesus, Ele vem mais uma vez confirmando a sua vinda. E através desta palavra, o Senhor, Ele chama a minha atenção, a sua atenção, para os últimos dias da face da terra. Esta palavra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, foi uma revelação do Espírito Santo que Deus passou para Paulo, e que Paulo escreveu uma carta para Timóteo. E na carta, Paulo escreveu o seguinte, de acordo com a revelação do Espírito Santo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui a palavra de Deus está falando sobre os últimos dias. E quais são os últimos dias? Os últimos dias são os dias a qual estamos vivendo, onde nós podemos ver guerras, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos em vários lugares, aonde está surgindo muitos falsos profetas, falsos doutores, né? Esses sinais são os sinais que mostram os últimos dias na face da terra, que mostra que a vinda do Senhor está bem próximo. Quando você olha para um pé de figueira, podemos dizer, quando você olha para uma árvore, você começa a ver ela brotar folhas novas, a dar flores, até mesmo dar frutos. Nós podemos ver que o verão, que a primavera está perto. Assim também, quando nós vemos os sinais que Jesus nos deixou, as profecias se cumprir. Esses sinais são os sinais que antecedem a segunda volta do Senhor. E a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí você pode ver que nós estamos vivendo uma época a qual muitas pessoas estão se ocupando com aquelas coisas que não traz edificação, pessoas que estão se acomodando, pessoas que estão abrindo mão da obra de Deus para poder abraçar outras coisas que não traz salvação. Muitas pessoas trabalham às vezes 12 horas por dia somente para não ter tempo para Deus. Algumas pessoas se desculpam para não estar na presença do Senhor. Outros vão para a fazenda que ele tem, outros vão cuidar dos bois, outros vão para a mercearia, para a firma, para a fábrica, né, a qual ele administra. É o que a palavra de Deus está falando, que nos últimos dias virá um tempo trabalhoso.
pessoas que iriam negar o Senhor, arrumando desculpa para não fazer a obra de Deus. Podemos ver que muitas pessoas estão acomodadas com coisas materiais que, segundo a palavra de Deus, está sendo reservado para o fogo daquele grande dia. No versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo, fala também: porque haverá homens amantes de si mesmo. Na parte A do versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo está falando: porque haverá homens amantes de si mesmo. Você pode ver que estamos vivendo uma época a qual o homem não pensa em mais ninguém a não ser em si mesmo. Pessoas que amam a si próprio, pessoas que tomam dinheiro para si próprio, pessoas que tomam dos outros, né, para se enriquecer. Não é verdade? Então aqui a palavra de Deus fala que no final dos tempos iria surgir homens amantes de si mesmo, que não se preocuparia com o próximo, que não se preocuparia com a salvação das almas. Podemos ver que até dentro dos ministérios evangélicos, né, está surgindo esse tipo de pessoas que estão amando a si mesmo, não prega a verdade para os outros também se libertar, antes esconde a verdade daqueles que desejam conhecer a palavra do Senhor. E na parte B fala: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então, como eu acabei de falar, avarento, que iria surgir homens e mulheres que iria se apegar ao dinheiro de uma tal maneira que iria até mesmo tomar o dízimo, as ofertas dos irmãos e das irmãs, não só na política, né, mas também até mesmo dentro das igrejas evangélicas haveria esse tipo de pessoa. Glória nas alturas. Presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Louvado seja Deus. Então aqui está falando também sobre os filhos. Quando a palavra de Deus revela que no final dos tempos iria surgir homens desobedientes a pais e mães, está falando que iria surgir filhos rebeldes, que não iria dar ouvido a seu pai, que não iria dar ouvido à sua própria mãe. E nós podemos ver que muitos jovens têm perecido, muitas pessoas têm morrido, glória a Deus, exatamente por causa disso, porque não ouve o pai, porque não ouve a mãe. Muitas das vezes amaldiçoa até seu pai e a sua mãe. Mas no tempo da lei, o homem, a mulher que amaldiçoava seu pai e sua mãe, ele tinha que ser morto, apedrejado. Mas como nós estamos vivendo o tempo da graça, então isto tem acontecido de uma forma muito desenfreada, onde o filho, a filha tem desobedecido o pai, desobedecido a mãe. Isso também é uma profecia, é um dos sinais do fim dos tempos, que iriam, como está aparecendo nestes últimos dias, filhos desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E no versículo 3 fala: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, ou melhor dizendo, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então aqui, amados, para resumir estas palavras, eu quero dizer que no final dos tempos iria surgir homens que andariam fora da palavra de Deus, homem que iria virar as costas para Deus de uma maneira tal que iria cometer todo tipo de pecado. E quando a mulher começa a praticar todo tipo de pecado,
está revelando que eles perderam completamente o temor de Deus. Quando nós perdemos completamente o temor de Deus, nós somos capazes de cometer coisas que muitas pessoas duvidam. Mas a Bíblia diz que o temor de Deus aumenta o dia, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam o conhecimento. Então, amados, você que está em casa ouvindo esta palavra, esta pregação inspirada pelo Espírito Santo, algumas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Esta palavra é verdade. A Bíblia foi escrita por homens, mas por homens movidos pelo Espírito Santo. Homens que receberam o dom de Deus e homens que tinham a palavra de Deus em suas bocas. Então você que está em casa ouvindo esta pregação, esse estudo, aqui estão os sinais que antecedem e que presenciam a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não sucederá de forma alguma antes que aconteça como está escrito aqui na palavra do Senhor. Aí nós podemos meditar que a vinda do Senhor está mais perto do que podemos imaginar. Para nós, para você que está vivendo uma vida de pecado, você que conhece a verdade, mas está fazendo de conta que não conhece e está enganando a ti mesmo. Eu quero falar uma palavra para você, uma palavra que para ti, glória a Deus, pode servir como um despertamento, pode servir como uma ameaça, que cada dia que passa, a vinda de Jesus vai ficando cada vez mais próximo. Então apressa-te a colocar a tua casa em ordem. Eu também tenho que me consertar uma vez mais, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que aquele que faz acepção de pessoa comete pecado. Deus, Ele não peca. Em Deus não há pecado algum. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ele há de julgar cada um segundo as suas obras, segundo os seus caminhos, segundo aquilo que tivemos cometido aqui na terra quando estivemos em vida. Então, amados irmãos, temos que, glória a Deus, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Muitas pessoas não acreditam na vinda do Senhor. Glória a Deus, porque estão acomodados, estão mortos em seus próprios pecados. Mas aqui a palavra de Deus revela o que irá acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus, no passado, Ele veio como cordeiro para poder morrer no nosso lugar. Ele veio como advogado. Foi por isso que quando Ele veio, Ele conversou com os pecadores, com os publicanos, mas Ele não julgou, Ele não condenou ninguém, porque naquela época a missão dele não foi condenar, não foi julgar, foi para salvar o mundo, foi para perdoar pecados. Mas dessa vez a missão dele não vai ser para perdoar pecado. Dessa vez a missão dele não vai ser para morrer outra vez por nós. Dessa vez a missão dele não vai ser mais para livrar o homem do pecado, não. Antes, para livrar a igreja que está preparada do pecado. Jesus, ele vai vir agora não mais como cordeiro, mas como leão. E assim como o leão devora a sua presa, assim vai ser Jesus no dia que ele voltar. A Bíblia diz que Jesus vai lutar contra aqueles que ficarem com a espada que sair da tua boca. Ele vai entrar na peleja com as suas vestes brancas, e quando ele sair da peleja, ele vai sair com as tuas vestes salpicadas de sangue. Mas que sangue é esse? Sangue dessas pessoas que a palavra de Deus está falando. Pessoas avarentas, pessoas presunçosas, pessoas soberbas, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos.
engano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, glória a Deus, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Jesus vai vir para lutar contra este. Às vezes nós deixamos ser levado por coisa que parece ser tão insignificante. Por exemplo, uma mentira. Por exemplo, nós às vezes fazemos pouco caso de coisas que para nós Deus não vai deixar de nos arrebatar somente por aquilo que nós estamos fazendo, que podemos chamar de pecado insignificante. Mas eu quero falar uma coisa para você na direção de Deus, neste estudo bíblico da vinda do Senhor.